Muito bem. Boa noite, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho desse assunto super importante, cai em toda a prova de português, que é figuras de linguagem. Porém, a gente vai fazer isso de uma forma um pouquinho diferente. Vocês já estudaram bem esse assunto, né, mais para o começo do ano, em outras frentes de português, né, com outros professores. Eu vi lá no material de vocês, tem bastante coisa. Então a gente vai ver isso sim, mas de uma forma um pouquinho diferente, mais ligado no conceito de interpretação. Vocês vão perceber pelas que a gente vai trabalhar. E também vamos falar um pouquinho desse grande escritor brasileiro, poeta Carlos Drummond de Andrade. Como a gente, infelizmente, teve um problema técnico aí na última aula, vamos hoje acelerados. Estão enxergando tudo direitinho? Apresentando, então vamos lá. Sim. Beleza. Pessoal, é o seguinte, essas duas palavrinhas vocês têm que saber muito bem o que significam denotação e conotação. Vocês já devem ter visto isso lá para trás, mas vamos relembrar aqui. A linguagem chamada conotativa, o que é isso? É quando eu estou falando das coisas no sentido original, no sentido literal. É uma linguagem básica, uma linguagem objetiva, que tem a função de informar. Então, eu não estou querendo dizer outras coisas, eu estou falando exatamente aquilo ali que está sendo dito. Isso é uma linguagem denotativa. Essas expressões vão cair bastante em prova para vocês, sempre. E uma outra forma de se expressar, de um indivíduo se expressar, é a linguagem conotativa, que é o contrário, é uma linguagem figurada, o que a gente às vezes chama de sentido metafórico. Esse tipo de linguagem é utilizado mais para você não passar informações apenas, mas para você criar emoções, para você criar efeitos simbólicos naquilo que você está dizendo. Então, vejam esse exemplo aí da figurinha. Denotação, vocês estão vendo o que é isso? É um coração. É um coração na notação científica dele, como o coração realmente é. E aí, na linguagem conotativa, você teria um símbolozinho de coração que as pessoas fazem com a mão, né? Que representa o coração, é um efeito simbólico. E as pessoas vão usar esse tipo de linguagem, né? Fazer isso aqui uma para outra, para quê? Para dizer que gostou muito de alguma coisa, que ama aquela pessoa, alguma coisa nesse sentido. Entendeu? Então, essa é uma diferença muito básica e muito simples para se entender o que é uma linguagem denotativa e uma linguagem conotativa. Beleza? Pessoal, nesse conceito, queria passar para vocês mais duas palavrinhas também, já apareceram aí para trás nas nossas aulas, e são muito importantes. Analogia. Primeiro, o que é uma analogia? Fazer uma analogia é você colocar duas coisas em sentido de comparação, de um sentido de semelhança. É você usar uma outra expressão, um outro objeto, uma outra coisa, para você identificar aquela primeira que você está falando. Então, assim, um exemplo aqui. A morte está para a vida, assim como a cegueira para a visão. O que é isso? É uma analogia. Ele está fazendo a analogia da morte e vida com cegueira e visão. Ok? Essa palavrinha aí vocês já estão cansados de ver, né? Não deve ser tão nova assim. A de baixo talvez seja um pouco mais. Alegoria. Alegoria nós já falamos aqui algumas vezes na aula, mas eu queria reforçar isso aqui. Alegoria. Pensem no seguinte, o que vocês já devem ter visto o desfile de escola de samba, né? Sempre tem lá, alegorias. O que é isso? É como se fosse uma fantasia. É como uma fantasia que você coloca em cima da sua linguagem, em cima daquilo que você está querendo falar, para que você possa exemplificar, para que você possa tornar aquilo, vamos dizer assim, desenhado, mais fácil de se entender. Ok?
ou então expandir o sentido, por exemplo. Então, a definição, uma expressão figurada, sim, não real, de um pensamento ou de um sentimento através da qual um objeto pode significar outro. Deu para entender a ideia? Essas duas palavrinhas são muito importantes. Sim, tá ok. Beleza. Vamos então para o nosso resuminho aqui de figuras de linguagem. Isso tudo, gente, está dentro do contexto, está dentro das questões que a gente vai trabalhar hoje. Agora, figuras de linguagem. Aqui eu não vou passar para vocês, né, o material, todo aquele material teórico, com várias figuras de linguagem, né? Porque, como eu falei, eu já observei, vocês já tiveram essa matéria, esse assunto, em outras aulas, em outras frentes de português. Então, aqui, só um resuminho das mais importantes, e com aquela coisa meio decoreba, né? Que a gente pensa para lembrar dessas palavras, lembrar dessas figuras de linguagem. Ok? Então, anteriormente, os 2 slides anteriores foram só conceitos, palavras. Agora sim, figuras de linguagem mesmo. A principal, a que mais aparece o tempo inteiro, é a metáfora. Eu acho que vocês já sabem, né? Essa altura do campeonato, mas a metáfora é como se você estivesse comparando coisas, só diretamente. Então, uma forma, né, de você não esquecer é uma comparação sem usar a palavra como. Então, se eu falo assim, o amor é como o mar. Né? Acordei meio poético hoje. O amor é como o mar. Isso, eu estou usando a palavra como, então não é uma metáfora, é uma comparação. Geralmente vai se encaixar nessa outra figura de linguagem que se chama ação, que ela é muito mais direta. Ok? Agora, se eu falar, o amor é o mar em seus dias mais revoltos, que não sei das quantas, nesse caso eu não estou usando nada, nenhuma palavrinha ali, para fazer a comparação direta. Eu estou fazendo uma comparação mais implícita. Então, isso sim é uma metáfora. Beleza? Antítese também, muito simples. Lembre-se, anti. O que significa anti? Anti é o contrário. Então, uma antítese é uma figura de linguagem quando você coloca ali coisas contrárias. Hipérbole. Lembre-se, hiper. O que é hiper? Um hipermercado. Hiper significa uma coisa grande. Então, hipérbole é uma figura de linguagem onde você faz um exagero. Por exemplo, falar, eu estou com muita sede hoje, eu tomei já 300 litros de água. É óbvio que eu não tomei, de fato, 300 litros de água. É um exagero, é uma hipérbole. Outra que aparece bastante é a prosopopeia, que aí é quando você coloca características humanas para objetos, por exemplo, para coisas que não são humanas. Então, se eu falar que eu estou com tanta fome que o bife está sorrindo para mim. Esse bife aí está sorrindo para mim. O bife não está sorrindo para mim, literalmente, gente. Quem sorri somos nós, seres humanos. Então, eu estou colocando uma característica humana, o sorriso, num prato de comida, num objeto inanimado. Okay? Então, isso é uma figura de linguagem que se chama prosopopeia. E a última, a metonímia, que é uma coisa mais técnica, é uma coisa que você faz, você substitui a parte pelo todo. É assim que a gente, vamos dizer assim, define, né? Decora, entre aspas, a metonímia. Que, se você falar, por exemplo, de um time, bom, e você falar, esse time não joga nada, joga mal, por exemplo. Não é em si o time, né? Então, por exemplo, o Botafogo, desculpa se tem algum botafoguense aqui, tá, gente?
Mas se eu falar, o Botafogo joga mal. Não é o Botafogo é ruim. Não é o Botafogo. São os jogadores que estão hoje em dia no Botafogo, que trabalham jogando futebol pelo time do Botafogo. Então, é mais ou menos isso. Eu simplifico a linguagem, né? Falando, o Botafogo joga mal. Não é o Botafogo, são os jogadores daquele time, e não necessariamente nem todos, né? Vai lá saber. Mas é mais ou menos isso aí. É uma figura que você tem que, né, perceber um pouquinho mais, né, ter uma malícia, um jogo de cintura um pouquinho maior para você percebê-la ali numa frase. Porém, esse conteúdo aí, né, meus colegas professores da área de linguagens já bateram bastante aí com vocês. Nós vamos agora dar uma olhadinha num outro tipo de questão que também envolve esse assunto, mas ele é um pouquinho mais interpretativo, né? Menos você identificar a figura de linguagem em si, mais você identificar aquilo que ela está representando. Certo? Então, a gente vai trabalhar assim. Antes disso, apenas a primeira questão, que vai ser, vocês veem que nem é do Enem, ó, é da Universidade Federal da Paraíba. Essa primeira questão, aí sim, ela é só de identificar mesmo o nome das figuras de linguagem. Então, isso aí, gente, ó, 30 segundos para vocês. Deem uma olhadinha aí, identifiquem para mim, por favor. E ela tem uma... Coloquei porque ela tem uma certa estratégiazinha para resolver sem nem precisar ler tudo, mas vamos lá, vou deixar vocês verem. Agora estou colocando aqui no chat, que eu estava lá no slide. O Marcos Henrique falando aqui no chat, ó, se o Botafogo está mal, nosso time então... É verdade, gente. Eu usei o Botafogo de exemplo. Imagina o nosso, né, Marcos? Eu sou vascaíno, tá, pessoal? Só para lembrar. Imagina que situação, hein, cara? Vamos lá, gente. Responda aí só um segundinho. Desligar a câmera um segundinho aqui. Prontinho, só mudei a posição do equipamento aqui, que estava meio ruimzinho. O pessoal já está respondendo aqui no chat, letra D de dado a maioria. Todo mundo, por enquanto. Vamos lá. Letra D de dado, gradação, antítese, metáfora e hipérbole. Eu queria que vocês reparassem, pessoal, entre a letra D de dado e a letra A. Já vou falar, não é nenhuma das outras, tá? Mas entre as outras, as coisas que não tem nada a ver com nada. Mas a letra A e a D. Vejam só. Primeira, gradação. Segunda, antítese. Terceira, na letra A está comparação, na letra D está metáfora. E a última, hipérbole.
Então, para que eu coloquei essa questão assim? Só para mostrar para vocês como que, entre essas duas, né, que são aí as mais prováveis, né, se você olhar as outras figuras que você já conhece. Então, entre essas duas alternativas, só que é na frase 3, né, na letra A está escrito comparação e na letra D está escrito metáfora. Então, estão vendo? Você fica ali, as outras são até bem simples de se identificar. Não vou nem comentar. Mas então você fica ali em dúvida, talvez, é nesse ponto. É metáfora ou é comparação? O pessoal está levantando a mão e já responde. Só um minutinho. Vamos abrir a fila. Foi a Tainá que levantou a mão. Pode falar, Tainá. Professor, boa noite. Então, Boa para noite. mim, piscando a apresentação da tela, não estava Ah, acontecendo isso tô ontem vendo. com outro professor. Não sei se está acontecendo Pronto? para todo mundo ou se é só comigo. Piscando, ficando tudo Ela preto e fica aí voltando, é preto, isso? isso, aí fica uns segundos preto, aí vai de novo e volta. Agora voltou? Tá normal agora. É isso aí. Eu sei que é quando a gente sai do slide e entra aqui, isso, na sala de aula mesmo, né? Acontece isso. Então, às vezes eu tenho que ficar olhando para o slide sem ver vocês, daí tem que voltar para o chat, por isso que às vezes dá essa piscada. Tá? Agora, por que Ficou acontece preto isso aí, você não me novamente. pergunte. Eu sei, eu estou vendo aqui. Voltei. Agora deve estar normal para vocês, né? Então Beleza, vamos lá. professor. Isso aí. Na letra A e na letra D. Então a nossa dúvida aí ficou: comparação ou metáfora na terceira frase. Então, parece que uma mola oculta o impelia. O que significa essa frase? Uma mola, né, oculta, pum, jogando o cara para frente, a pessoa para frente. Né, então, o que ele está fazendo aí? Ele está fazendo uma comparação, só que ele não usa as palavras como, assim como. Ele não usa as palavras muito diretas da comparação. Então, não é uma comparação, é uma metáfora. Logo, vocês acertaram aí, letra D de dado. É a resposta correta. Isso mesmo. Ok? Essa aí foi facinha. Vamos passar agora sim. Essa questão aí, né, a forma que a gente vai trabalhar aqui, pega mais a questão da interpretação e ainda tem um outro ponto interessante, que é uma questão cujo texto fala da evolução histórica da linguagem, que também é uma coisa, é um assunto que o Enem adora. Sempre cai bastante para você compreender, né, de palavras, evolução das palavras ao longo do tempo, o contexto, né, o porquê que a linguagem é da forma que é. Então, vamos lá. O nome do inseto pirilampo, vou ler para vocês, que é o vagalume, tem uma interessante certidão de nascimento. De repente, no fim do século XVII, os poetas de Lisboa repararam que não podiam cantar o inseto luminoso, apesar de ele ser um manancial de metáforas, pois possuía um nome indecoroso que não podia ser usado em papéis sérios. Cagalume. Que beleza. Foi então, isso é aquele curiosidades, né? Foi então que o dicionarista Rafael Blutor inventou a nova palavra, pirilampo, a partir do grego pir, que significa fogo, e lampas, que significa candeia. O texto descreve a mudança ocorrida na nomeação do inseto, por questões de tabu linguístico. Esse tabu diz respeito ao quê? Respostas já estão aparecendo.
Muito bem. Está chovendo no chat. E é sério, né? Questão rapidinha, de boa. É isso aí, vocês estão corretos. Letra E. Restrição ao uso de um vocábulo pouco aceito socialmente. Caga-lume. Imagina se a gente chamasse o pobre do bichinho assim até hoje, né? Isso mesmo. Né? Questão de interpretação, de história linguística, tranquilo. Essa, a gente vai passar a observar isso em todas as questões, tá, gente? Já estamos no finalzinho do ano. Vamos observar sempre aquelas que eu venho falando o ano inteiro, aquelas que a gente consegue responder sem nem olhar o texto, né? Enquanto aquelas que a gente tem que dar uma passadinha de olho ou aquelas que a gente tem que realmente observar com bastante atenção o texto inteiro. Esse aqui, a gente teria que ler o texto inteiro, né? Não tem como você responder essa questão direto, né? Assim, sem nem olhar o texto. Impossível. Tem que ler o texto inteiro. Correto? Então, letra E, é isso mesmo. Facinha também. Beleza? Agora vamos lá. A questão mais interpretativa, já de cara, né? Vamos aplicar a técnica para a gente ganhar tempo. Vocês já estão craque em interpretação a essa altura do campeonato. A gente pode tentar, né, ganhar tempo. Já estamos numa fase mais avançada, né? A gente já pode tentar ganhar tempo observando primeiro ali o enunciado, para depois a gente ver se precisa ou não do texto. Vamos lá, vamos ler o enunciado. Incorporando o devaneio da personagem, o narrador compõe uma alegoria, aí, ó, uma alegoria que representa o anseio de. Então, sem chance, tem que ler o texto inteiro. Esse é um texto um pouquinho mais comprido, né? Mas ainda assim, nada difícil, mandem ver. Estou aguardando vocês. Uma questão dessa aí, você vai perder não, né? Vai gastar aí até provavelmente uns 4 minutos, se você conseguir responder ela de primeira. Com vocês. Desculpe. Respostas já estão aparecendo aqui no chat. Isso já tem bastantes respostas. Legal. O pessoal está colocando a letra C.
Vamos ler. Letra C. Materializar expectativas de natureza utópica. Ó, muito bom. É isso mesmo. Essa é a resposta correta. Eu achei que fosse ter mais dúvida nessa questão aí. Foi tranquilo todo mundo? Não? Nenhuma dúvida? Se alguém tiver dúvida, por favor, falem para a gente poder explicar aqui. Não saiam com dúvida. Como é que foi aí? Para mim foi tranquilo. Acho que a que mais fez sentido foi essa. As outras opções não faziam muito sentido. Você usou mais a eliminação, então, Laís? Foi isso? Sim. Legal, muito bom. Muito bom, é isso mesmo. A eliminação é uma boa ideia para resolver essa questão, com certeza. Você às vezes acha que a frase, né, que a alternativa ali, você às vezes não está fazendo muito sentido, você não está entendendo muito bem o que ela quer dizer, mas aí você olha as outras e você vê que as outras realmente não têm nada a ver com nada. Tá? Mas vamos então comentar um pouquinho aí. Materializar expectativas de natureza utópica. O que é isso? Expectativas vamos esquecer o materializar por enquanto. Expectativas de natureza utópica. Bem, nesse texto inteiro, o que deu para perceber? O autor está falando de quê? De uma lesma, certo? Então vocês veem aí, é lógico que já é uma linguagem figurada. É uma linguagem figurada. Porque a lesma não está satisfeita ou insatisfeita com nada, gente. É uma lesma. Então, isso aí é claramente uma linguagem figurada, uma linguagem conotativa. Então, você tem, nesse texto, uma lesma, que nasceu lesma, vive no meio das lesmas, mas ela tem o sonho de ser igual o primo rico dela, vamos dizer assim, que é o escargot. Né? Para quem nunca ouviu essa palavrinha, escargot é uma palavra em francês porque é um prato da culinária francesa, que é um dos pratos aí considerados os mais elegantes do mundo. Né? Igual a gente fala, caviar, né? Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar. O escargot seria mais ou menos na mesma linha, e são lesmas. Né? O escargot é uma lesma, ele vem dentro de um caramujinho assim, né? Do casulozinho do bicho, e você puxa a lesminha lá de dentro. Então é uma lesma chique. Então aí a lesma personagem aqui nasceu lesma e tinha o sonho de ser chique, vamos dizer assim. Claro que isso pode ser entendido como uma alegoria social, certo? De uma pessoa que nasce em condições socioeconômicas desprivilegiadas e tem aí o sonho de crescer financeiramente e tudo. Nesse caso aqui, a lesma, né, ela está simplesmente, vamos dizer assim, ele não faz nenhuma analogia de que ela está trabalhando para crescer na vida, não é nada disso. Ele simplesmente fala que ela olha para o primo dela, para o escargot, e quer viver no mundo dele, quer ser ele, assim, né, do nada, vamos dizer assim. Então, isso aí é uma utopia, uma natureza, uma expectativa dela, um sonho dela, de natureza utópica. A lesma está ali pensando numa coisa que é utópica, que é boa demais para ser verdade, vamos dizer assim. Vocês já conhecem aí o conceito de utopia, a gente mesmo já falou. Então, a personagem está tendo um devaneio, né? Ela está filosofando demais sobre a vida, viajando, vamos dizer assim, indo longe. E aí o narrador faz essa alegoria que representa a vontade do ser humano, às vezes, de conseguir, de uma hora para outra, materializar expectativas de natureza utópica. Igual quando a gente olha, às vezes, sei lá, um super artista desse de Hollywood, né, andando numa Ferrari, e a gente começa a pensar, nossa, e se fosse eu lá, né? Se eu fosse famoso e bonitão, igual o Brad Pitt, e andasse na Ferrari dele, essas coisas assim, né, que não fazem muito parte do mundo real. É um devaneio e é uma expectativa utópica. Conseguiram entender 100% essa aí, então?
Marcos Henrique comentou aqui no chat. Aqui no meu quintal tem um monte de escargot. Vou começar a exportar para a França. Tá certo. Olha, é melhor você começar a exportar para os restaurantes chiques ali no Rio de Janeiro mesmo, que eles vão pagar bem mais, viu? Lá na França, capaz desse povo achar isso aí mais fácil. Beleza? Muito bem, vamos para a próxima questão, gente. Então, vocês estão vendo? Essa questão aqui trabalhou o conceito de alegoria, trabalhou o conceito de linguagem figurada, sem ficar realmente batendo ali nos nomes técnicos das figuras de linguagem. Entenderam? Mas uma questão realmente interpretativa. Vamos pegar essa aí? Vamos lá. Direto no enunciado. As aspas sinalizam expressões metafóricas empregadas intencionalmente pelo autor do texto para... Não tem como a gente não ler o texto. Né? Se a gente for só nas aspas, será que vai dar? Vamos tentar não ler o texto, né, com toda a atenção. Começar do começo, mas fazer aquela leitura dinâmica que eu falei para vocês, bem rápido. Vamos lá? Olha só. Sério Gadolínio. Aí você já olha, você fala, ué, isso aí não vai ter nenhuma influência no resultado final. Um monte de nome esquisito aí não vai ter nenhuma influência. E realmente não vai. Vamos lá. Então, Sério Gadolínio, Lutece, Promessa e Hermes, Sumário, Teb, Disposto, blá, 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 blá. Essa lista de nomes esquisitos e poucos conhecidos pode parecer escalação, blá, 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 que ainda teria no banco de reserva, blá, blá, blá. Até agora só teve blá, blá, blá nesse texto, nada de importante. Agora começa, vamos lá. Mas esses metais, 17 metais, chamados de terras raras, fazem parte da vida de quase todos os humanos do planeta. Chamados por muitos de ouro do século XXI, elementos do futuro ou vitaminas da indústria. E aí estão as expressões que interessam para a gente, que é onde estão as aspas, que é o que ele está perguntando. Então, chamado por muitos disso aí, eles estão nos materiais usados na fabricação de lâmpadas, blá, blá, blá. O resto também é blá, blá, blá. Então, eu te texto aí, para que o autor está usando essas aspas? Vocês viram, o que ele fala? Ele fala ali de metais e tal, aí ele fala que qual que é a ideia central que você precisa saber? Que tem uma série de metais que são chamados de ouro do século XXI, e outras expressões aí, que são usados na fabricação de eletrônicos muito importantes, né, para a nossa vida de hoje em dia. Essa é a ideia do texto. Você não precisa ler o texto inteiro para compreender essa ideia, com super atenção, para compreender essa ideia. Então, aí é uma oportunidade de você ganhar um tempinho ali na sua prova. Beleza? Vamos lá. O que vocês acham a resposta? Está chovendo letra C aqui no chat, o pessoal já respondendo. E a letra C está escrito atribuir maior valor aos metais, que são aí o objeto da reportagem. E vocês estão corretíssimos. É isso mesmo, é a letra C, a resposta correta. Desculpe. Atribuir, ele usa essas aspas para ele identificar expressões que claramente identificando quão valiosos são esses metais. Então, ele quer atribuir ainda maior valor aos metais. Falando que todo mundo chama de ouro do século XXI, imagina, elemento do futuro, vitamina da indústria. Essas são expressões fortes. Então, sim, é com esse objetivo de atribuir maior valor a esses metais dos quais ele está falando nessa reportagem. Entendido? Então, olha, é interessante saber isso? Sim, claro que é interessante. Agora, você precisa realmente, no meio de uma prova, no meio do Enem, você precisa ali ficar lendo devagarzinho, olha, Sério Gadolínio
lutécio. Gente, o que é isso? Você não tem a menor necessidade de saber isso, ok? Então, né, daqui até o final nós vamos aplicar bastante, continuar, né? Já estamos nisso aí desde o começo do ano, aos pouquinhos, mas fortalecer aí essa ideia de identificar em cada texto o que é essencial e o que é só coisa que eles colocam ali para você perder o tempo. Você perdeu o seu tempo de prova. Identificar isso é muito importante. Como eu já comentei com vocês, não tenham medo daquelas questões de texto imenso, grande mesmo, muito grande. Geralmente, você nem vai precisar ler aquele texto daquele tamanho. Se tiver, então, um texto, mais uma tabela, mais um gráfico, você tem que filtrar o excesso de informações que a prova te passa, e te passa realmente, às vezes, até para você se perder mesmo, para ver se você consegue interpretar. Porque interpretar também é isso, gente. Também é filtrar e pensar na ideia central do negócio, aquilo que importa, né? Chegar realmente no cerne da questão e não, né, perder tempo ali com outras coisas. Seu tempo de prova ele é muito valioso. Conversamos já bastante sobre isso, né? Vamos lá. Tem que fazer mais uma ou duas aqui, a gente passa para o próximo assunto. Vamos lá, esse aqui. Sem ler o texto, então, direto no enunciado. Questão 5. Situado na vigência do regime militar que governou o Brasil na década de 70, o poema de Cacaso edifica uma forma de resistência e protesto a esse período, metaforizando, ver uma questão que fala de metáfora, né, mas ele não te pede para identificar, vamos dizer, onde que está a metáfora. Ele te pede para você entender qual é a metáfora. Então não adianta, gente, ficar só decorando o nome de figura de linguagem, tá? A teoria toda vocês já tiveram, mas é para saber interpretar o que está escrito. Saber que a figura de linguagem existe para criar algum efeito. Então ele quer que você entenda esse efeito. Então vamos lá. Obviamente tem que ler o poema inteiro. Aquarela. O corpo no cavalete é um pássaro que agoniza, exausto do próprio grito. As vísceras vasculhadas principiam a contagem regressiva. No assoalho, o sangue se decompõe em matizes que a brisa beija e balança. O verde de nossas matas, o amarelo de nosso ouro, o azul de nosso céu, o branco, o negro, o negro. Então, um poema muito bonito, bem interessante, forte. E com vocês agora. Esse não é tão facinho, não. Professor, a tela ficou preta. Opa, desculpa, verdade. É porque eu ia comentar o que o pessoal perguntou aqui no chat, mas depois eu comento. Tá lá. Eita, peraí. Assim eu consigo ler sem bloquear a tela de vocês aí.
Vamos lá, já estou começando as respostas aqui. Eita. Letra T estão falando, dúvida entre o D e o E. Letra E. Essa aí eu imaginei que ia ter algumas dúvidas. Então vamos lá. Primeiro, o Wellington perguntou aqui. Wellington Fernandes, é sempre bom ler o enunciado primeiro, né? Então, no começo, né, quando a gente está começando a trabalhar aqui, né, na interpretação, a gente começa sempre lendo o texto inteiro primeiro, trabalhando mais devagar. Lá na hora de uma prova, é bom você ter uma ideia, vamos dizer assim, do que está falando o texto. Seria uma leitura dinâmica mais rápida ainda, só para ter uma ideia do que está falando. Mas não é ler o texto inteiro, ok? Só para ter uma ideia. Mas isso se você conseguir ler muito rápido. O que eu falo aqui? O pessoal desde o começo. O aluno, o candidato, ele tem que se conhecer. A gente está aqui para conhecer as provas, a gente está aqui para conhecer os formatos, as questões, o conhecimento, a matéria, mas também para cada um se conhecer. Que é o quê? Você tem que saber, por exemplo, você tem mais facilidade na área de exatas, na prova de linguagens, biologia e tal. Com isso, você vai meio que medindo o seu tempo de prova. Você sabe aquilo que você vai fazer mais rápido, aquilo que você vai agarrar. Se você pensa, olha, eu até que eu acerto bastante, por exemplo, matemática e física. Só que eu demoro bastante também para fazer as questões. Eu acerto bem, mas demoro muito. E eu quero fazer engenharia numa faculdade que dá um peso maior para as matérias matemática e física no Enem. Então, o que você vai fazer? Você vai priorizar o seu tempo na matemática e física. Não tem jeito. É a estratégia correta. Certo? A faculdade que eu quero passar dá um peso maior para matemática e física. E eu demoro bastante para fazer as questões, apesar de acertar. Eu vou para isso, reservar uma parcela maior do meu tempo. Então, na prova de linguagens, eu tenho que ser mais rápido. Certo? Então, nesse caso aí, você nem dá essa leiturinha inicial, não. Você vai, sim, direto no enunciado, lê o enunciado, e daí você vai para o texto. Ok? Agora, se você já consegue ter uma habilidade de leitura mais rápida, interpretação tranquila e tal, você passa só o olho no texto para saber do que está falando, e aí você vai para o enunciado. Então, a sua dúvida? Sim, o enunciado, numa prova, o enunciado te guia para a questão. Então, você não pega, independente do seu perfil, você não pega e não sai lendo o texto inteiro, não. Você começa sempre pelo enunciado. É no máximo uma passadinha de olho para saber o que é, né? Se é bola de futebol ou se é social, ditadura militar, entendeu? Mas, sim, a ideia é sempre você pegar do enunciado e daí você realmente prestar atenção no texto. Aí, se precisar, você lê uma, duas, três vezes, se você não estiver compreendendo, ok? Mas de primeira você não sai lendo o texto inteiro, ainda mais quando é aqueles textos gigantes que o Enem gosta bastante de colocar, que a gente passa por eles aqui, vira e mexe. Certinho? Então vamos lá. Onde que nós estávamos? Dando as respostas aqui. A maioria, né? Dúvida entre a letra D e a letra E. Deixa eu abrir aqui para eu ler para a gente. Letra D. O emblema nacional, transfigurado pelas marcas do medo e da violência. E letra E, as riquezas da terra espolhadas durante o aparelhamento do poder armado. Ok. Gente, não só essas duas, como as outras também eu achei que ia ter gente respondendo. Achei que essa ia dar bastante dúvida. Por quê? Porque todas elas, todas as alternativas, elas meio que estão em algum lugar no texto. Se alguém pode olhar e pensar, as artes plásticas da letra A. Está ali porque ele está falando o corpo no cavalete. Né? A natureza brasileira, ele está falando de pássaro, né? Das nossas matas, do nosso ouro. Pode achar que é isso. C, o nacionalismo romântico.
Como ele fala das cores da bandeira também. Então, todas dá para alguém pensar, né, que pode ser. Só que, né, como a gente sempre fala, nunca é bem isso, né? Você tem que ver aquela alternativa completa. A alternativa que representa, no caso aí, o que o poeta quis dizer. Então, não se esqueça, é um poema. Então, ó, a linguagem conotativa, a linguagem figurada, você tem que focar bastante nisso. Ok? Você tem que compreender bem o que o poema está te dizendo. Então vamos lá. A parte que dá a resposta correta para vocês é a partir de quando ele começa a falar aqui. O verde de nossas matas, o amarelo do nosso ouro, o azul do nosso céu, o branco, o negro. O negro. Isso aí, ele está pegando a bandeira nacional, as cores da bandeira nacional, e ele está metaforizando, ele está representando as críticas e o terror que acontecia na época da ditadura. Porque vejam uma frase antes, um verso antes. O corpo no cavalete é um pássaro que agoniza exausto do próprio grito. As vísceras vasculhadas principiam contagem regressiva. E agora? No assoalho, o sangue se decompõe em matizes que a brisa beija e balança. E aí ele vai falar quais são esses matizes, quais são essas cores. O verde, amarelo, azul e branco e tal. Então, essas cores, as cores da bandeira nacional, ele está falando que estão no sangue que está no chão. Então, isso é a representação aí da violência do regime militar. E isso significa que a alternativa correta é a letra D de dado. Ele está usando toda essa linguagem para metaforizar o emblema nacional transfigurado pelas marcas do medo e da violência, que foram as práticas da ditadura. Como é que é? Conseguiram entender? Essa eu achei voltar bem aqui difícil. Essa é difícil mesmo. É difícil porque as alternativas foram muito bem construídas. Eu achei que quem fez essa questão aí quis fazer uma difícil, porque o professor, né, que fez a questão colocou muito bem as alternativas, quer dizer, bem para quem está analisando do outro lado, né? Para vocês nem tão bem assim, porque ele dificultou a vida de vocês. Mas, Tainá, como é que ficou? Você quer que eu explique de novo, de uma outra forma? Não, mas deu para pegar por cima. Certo? Isso aqui, vocês estão percebendo, né, que durante o poema inteiro, ele está falando, sim, de natureza, né, e ele está falando, sim, de uma coisa meio violenta, uma coisa meio estranha ali. Mas a chave é essa aqui. No assoalho, o sangue se decompõe em verde, amarelo, azul e branco. Essa é a frase. Se fosse para resumir o poema aí numa frase, seria essa que faz a gente entender, faz a gente responder a questão. Então, o sangue é a violência da ditadura militar, que se decompõe aí nas cores da bandeira, do emblema nacional. Ok? Porque, obviamente, isso não foi uma violência, né, de uma pessoa contra outra pessoa, foi uma violência institucional de um governo, ou seja, mais um símbolo nacional também, que tem a ver com as cores da bandeira, claro, do governo contra o seu povo. Ok? Então, é que abraça tudo aí, e a mais completa, a mais correta, realmente a interpretação do que o nosso poeta quis falar ali. Beleza? Beleza. Pessoal, tem então aqui, ó, são 8 horas, vamos partir para o segundo assunto, que é o nosso Drummond. Mas vocês vão ter aqui, ó, mais umas questõezinhas nesse mesmo estilo para vocês fazerem aí em casa depois. Ok? Tem aqui 6, 7, 8.
Não deixem de responder depois, não deixem de resolver as questões. Ok? Porque agora a gente vai falar, como a gente está falando muito de linguagem figurada, interpretação e tudo, claro, vamos falar de um dos maiores, se não o maior, talvez, poeta brasileiro, Carlos Drummond de Andrade. Esse nome, gente, vocês com certeza, óbvio, já ouviram falar, continuar ouvindo e vão ver na prova também, porque parece regra. Toda prova de Enem tem alguma coisa do Carlos Drummond de Andrade ali. Toda prova de Enem tem alguma questão baseada no Drummond. Podem ter certeza. Nós aqui na aula já resolvemos várias, inclusive, ao longo das aulas. Mas hoje nós vamos também fazer um pouquinho diferente. Nas questões do Drummond aqui, que a gente vai ver agora, a gente não vai fazer dessa forma de ler o enunciado, né, e analisar primeiro, não. Por quê? Porque o objetivo também é, né, cumprir o objetivo cultural aqui da nossa aula e tal, também é conhecer a obra dele. Então, apesar de serem questões do Enem, o mais legal aqui é a gente ler um pouquinho da obra do Drummond. Beleza? Então, o Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira, Minas Gerais, em 1902, faleceu no ano que eu nasci, 87. Um dos maiores poetas brasileiros, também escreveu contos e crônicas, e ele está geralmente encaixado aí na corrente do modernismo, apesar da escrita dele ter passado por diferentes fases, né, nos estilos um pouco, temas abordados, né, um pouco diferentes. Então, ele falou de questões humanas nos textos dele, né, coisas existenciais, falou de coisas cotidianas, relacionamentos de família, de amizade, memórias da terra dele, e também fez críticas sociais. E isso ele gostava bastante, sempre bastante embasado em ironia, em sarcasmo. A fase que mais cai do Drummond é a fase social, que foi durante o período da Era Vargas. E aí tem aí 3 exemplares de livros de poesias dele, para vocês, quem se interessar, gostar mais da poesia, para vocês buscarem. Então, Drummond ele não escrevia livros, romances. A gente escrevia poesias. Também alguns contos e crônicas, principalmente poesias. Então, os livros dele são tipo coletâneas, né? Várias poesias, né? Alguns contos, ok? Ele não escrevia romances inteiros. Então, vamos lá. Essa estátua aí, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, do velhinho sentado com a perninha cruzada, é o Carlos Drummond de Andrade. Então, quando vocês aí futuramente forem ao Rio passear, tirem lá uma fotinha com o nosso Drummond. Ele é esse senhorzinho charmoso e elegante, sexy, sem ser vulgar, que está aí nessa foto. Beleza? Vamos às primeiras questões, porque eu quero mostrar para vocês, depois do gabarito, né, tem todas as questões, tem o gabarito, depois do gabarito, tem mais alguns slides só com obras do Drummond, sem nenhuma questão de prova. Só mais algumas obras dele para vocês conhecerem. Então, essa aí você já deve ter ouvido falar em algum lugar. É o famoso no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha o que, gente? Se fosse na sala de aula mesmo presencial agora, ia ter aquele coro, né? Uma pedra. Uma pedra. Então, gente, é o seguinte, essa é uma das poesias mais famosas, não só dele, como do Brasil inteiro, mas geralmente a gente... muita gente não entende, né? A questão, né? O pessoal olha aí e fala assim, poxa, mas o cara escreveu a mesma coisa 28 vezes e ele é o maior poeta da história do Brasil. Reparem que eu falei 28 vezes, foi uma hipérbole, certo? Um exagero ainda. Então ele escreveu isso aí trocentas vezes e repetindo. Então, a questão estilística, né, é a repetição. A repetição é a questão estilística.
no caso dessa poesia. Ela também aparece em outros lugares aí na poesia, não só do Drummond, como de, né, tantos outros. Porque isso é poesia, isso não é texto em prosa, isso não é romance, isso é poesia. Então, e o que pouca gente sabe, né, vamos interpretar essa poesia. Primeiro, aquela coisa mais assim, mais clara, mais básica sobre a interpretação, sobre a compreensão dessa poesia, melhor dizendo, sobre a compreensão dessa poesia. O que vocês acham que é essa ideia de no meio do caminho tinha uma pedra? O que é o caminho? O que é a pedra? O que ele está querendo dizer com isso? Com vocês. O que vocês acham? Eu acho que o caminho é a vida e a pedra, todos os obstáculos que parecem nela, os desafios, as dificuldades, não sei. É nesse sentido. Exatamente. Tainá falou, Marcos Henrique falou aqui no chat também, um obstáculo. Então, sim, é isso mesmo, gente. Excelente compreensão. No meio do caminho tinha uma pedra, ele quer dizer que, gente, na nossa jornada pela vida, vão ter obstáculos, vão ter problemas imensos, muitos, não é um ou outro. Então, sim, ele repete isso várias vezes. É importante. Né? Não é um probleminha que aconteceu uma vez e nunca mais vai acontecer mais nada. São muitos problemas e alguns problemas imensos. Então, essa é a questão que permeia toda essa poesia. Então, é isso mesmo. A pedra, no caso, é o obstáculo. Exatamente. Marcos Henrique aqui terá obstáculos e desafios em nosso caminho. É isso mesmo. Essa é a ideia básica. Então, gente, não é porque ele morava em Itabira, lá em Minas, Itabira tem muita pedra solta no chão, tá? Isso é uma poesia, isso é linguagem figurada, isso é metáfora. Então, no meio do caminho tinha uma pedra, os obstáculos da vida. Agora, essa é a compreensão do texto. Agora, interpretando um pouquinho mais, isso, né, já é um pouquinho mais difícil, bem mais difícil, e para saber isso, vocês provavelmente teriam que saber, vamos dizer, se o texto caísse um dia no Enem e o texto te informar, isso que eu vou falar, aí você já consegue responder. Se ele não te informar, ele não vai te perguntar isso, né? Porque é bem mais difícil de perceber. Que é o quê? O Carlos Drummond de Andrade, ele teve um filho, né, e esse filho dele morreu, veio a falecer logo depois do nascimento. Vamos dizer, meia hora depois de ter nascido, alguma coisa assim. Logo depois mesmo do nascimento, o bebezinho não sobreviveu. Então, também aí isso já é interpretação, lembra? Interpretação, você sair do texto e você pegar as informações e a visão que você já tem do mundo. Então, você sabendo desse detalhe, né, você consegue perceber que a palavra pedra, ali, ele utiliza também com uma outra figura de linguagem que se chama hipértese, que é basicamente você trocar as letras ali de posição dentro de uma palavra. Essa figura de linguagem em si não é uma das super mais importantes, né, que todo mundo conhece, que você tem que gravar o nome, não. Por isso que eu falei, né, que essa interpretação é um pouco mais difícil. Tá? Então, é só para vocês saberem que existe essa figura de linguagem, porque essa pedra, no caso, ela remete à palavra perda. Okay? Então, não é um poema genérico, muito menos um poema vazio, como as pessoas falam, que qualquer um escreveria e como é que esse cara é tão valorizado. Deus nunca repita uma besteira dessa. Repetir no caso não é porque vocês já falaram, não, porque tem gente que fala. Então, a pedra, aí, no caso, ela representa a perda, então, essa figura de linguagem que é a hipértese. Então, toda hora, quando ele fala, até quando ele fala aqui no meio, mais ou menos ali, nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Que significa o quê? Meus olhos cansados. Né? Uma forma mais bonita de falar, meus olhos cansados. Então, é uma coisa que ele nunca vai esquecer, é uma perda que impactou demais na vida dele, né?
imagino, né? Claro. E uma coisa que ele nunca vai esquecer, por isso ele fala tanto assim. Então, ele quer dizer, no meio do caminho tinha uma perda. Ok? Então, tá aí a compreensão básica da poesia. Muito bem. Mandaram, muito bem, nota 10. E aí um detalhezinho a mais, que se o texto te falar isso, né, se cair uma questão dessa, do texto te falar que o Drummond teve um filho que faleceu logo após o nascimento, aí você já pode comer, você tem que associar já a palavra pedra com a palavra perda. Beleza, gente? Professor, Oi? foi esse poema dele que foi criticado quando ele publicou? Ou não? Sim, muita gente, exatamente por isso, né? Muita gente não entendeu, achou repetitivo, achou meio bobo. Mas, Teve bastante crítica, sim. Depois, né, as interpretações começaram a aparecer, né, e os críticos começaram a captar a vossa mensagem, né, e logo, logo virou uma coisa genial e um dos maiores poemas do Brasil. Certinho? certo. Mas é exatamente por isso. Achar a coisa repetitiva, mas, né, tem todo um sentido. Todo sentido. É bonito e, além de falar tudo isso, representa também o fato de o peso, o fardo que é essa perda para ele, né? E que pode ser também um outro tipo de pedra, né? Um outro tipo de obstáculo, de problema, também pode ter o mesmo fardo para você, leitor, para a pessoa que está lendo, para todo mundo, para todo ser humano. Beleza? Então, o poema lida com as perdas, com os desafios, com os obstáculos. E é isso aí. Vamos ler mais uma dele? Antes das questões em si, só uma obra. Deixa eu ver aqui. Tá vendo? Tem várias aí, tá? Eu só tô. Tá nem para escolher, são todas tão bonitas que. Vamos nessa aqui. Desculpa. Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. Dos mares e dos desertos, o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo, e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Sacaram? Alguém quer fazer algum comentário sobre essa obra aí? Vamos lá, vamos deixar vocês darem mais uma lidinha. Um minutinho aí. O que vocês acham, pessoal, sobre esse aí? Estão com alguma ideia? Está difícil de entender? É um pouco confuso, né? Porque ele utiliza
muitas alegorias, no caso. Certo? Veja quantas alegorias, porque ele fala de, de sertão, de mar, de deserto, de soldado, de democracia, de ditadores, de flores, fala de tudo isso. Então, ele utiliza uma linguagem figurada, ele utiliza muitas alegorias aí, nesse caso. Certo? Mas o que é a ideia central? A ideia central é o medo, lógico, certo? Que esse aí, ele está falando, né, se vocês soubessem aí o contexto, tivesse no texto de uma questão, por exemplo, né, falando do contexto histórico, relativo a situações de graves crises e principalmente de guerras. Né, isso aí, esse poema faz parte de um livro que ele escreveu durante ali mais ou menos o período da Segunda Guerra. Então, é uma guerra, uma grave crise, ela traz, acima de tudo, para todos nós seres humanos, medo. Exatamente. E ele está querendo dizer que ali, vejam que interessante, provisoriamente não cantaremos o amor. Provisoriamente. Então, durante essa crise, durante a guerra, vamos dizer assim, o amor está suspenso. As coisas boas da vida estão suspensas. E a gente vai só ficar vivendo num, num, no toda uma situação, num contexto de muito medo, medo de tudo, medo de descobertas, medo do futuro, medo de acontecimentos, né? E que isso destrói a pessoa, isso destrói o indivíduo, isso destrói o ser humano. Como quando ele fala o medo da morte, depois morreremos de medo. Isso que é a parte mais bonita. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo. E sobre nossos e ainda tem um, um, um complemento final aí, né? E sobre nossos túmulos nascerão flores que são amarelas e medrosas. Então o medo é infinito, né? Numa situação de uma guerra, por exemplo. Uma ideia básica é essa, claro que tem muito mais aí sobre, né? Mas a ideia básica é essa. E ali no meio, né, uma situação onde ele coloca até da política, cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Né? Porque nesse caso aí, no meio de uma guerra, vamos dizer assim, sobra para todo mundo. Né? Não importa quem é ditador, quem é democrata, e os dois lados, em termos de governo, né, dois países em guerra, geralmente não tem um bonzinho ali, não tem um legal. Então, é medo de tudo, de todo mundo, o tempo inteiro. Ok? Vamos ver uma próxima aqui. Espera aí. Essa aqui, interessante também, veja, um outro assunto. Essa rapidinha, vamos ler aqui. Que vai ser quando crescer? Vivem perguntando em redor. Que é ser? É ter um corpo, um jeito, um nome? Tenho os três. E sou? Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome, corpo e jeito? Ou a gente só principia a ser quando cresce? É terrível ser? Dói? É bom? É triste? Ser, pronunciado tão depressa e cabe tantas coisas. Repito, ser, ser, ser. R. Que vou ser quando crescer? Sou obrigado a? Posso escolher? Não dá para entender. Não vou ser. Não quero ser. Vou crescer assim mesmo, sem ser, esquecer. Então, um jogo de palavras muito legal, muito bonito que ele usa, né? Para você trabalha uma questão de linguagem, né? Ele fala ali tem um pouquinho de metalinguagem, porque fala do próprio ter, fala da construção de uma palavra, né? Depois ele até desconstrói essa palavra, coloca só o ER, depois só o R. Então tem uma coisa até meio visual aí, um toque visual, um toque de metalinguagem, mas o que ele está falando na ideia central é sobre exatamente a pessoa angústias sobre o futuro, coisas bem humanas. O que
O que a pessoa quer ser no futuro, como se ela já não fosse algo hoje, entendeu? Então ele coloca essa questão aí, que às vezes, né, que há muita pressão, tem também uma questão, lógico, social, comportamental aí, que existe muita pressão sobre o que a pessoa vai resolver ser no futuro, sendo que ela já é hoje alguma coisa, então ele quer fugir dessa pressão, ele está tirando essa pressão dele, vamos dizer assim. É uma das ideias centrais. Tudo isso, tá, gente? Para vocês, para a gente conhecer e conversar aqui rapidinho, discutir um pouco. É claro que uma interpretação completa disso aí, né, de qualquer poema, né, de uma forma geral, ela leva muito mais tempo, tem muito mais coisas. Mas é só para a gente conhecer um pouquinho da obra dele e conversar um pouquinho sobre ela. Vamos pegar mais um aqui. Esse aqui, inclusive, Poema de Sete Faces, já caiu aí numa questão que a gente já trabalhou aqui na sala. E quando nasci um anjo torto desses que vivem na sombra, disse, vai, Carlos, ser gaucho na vida. É onde o gaucho era aquela coisa esquisita, sem uma ineficiência, sem saber o seu lugar. Vamos lá. Esse daqui. Ainda que mal pergunte, ainda que mal respondas, ainda que mal te entenda, ainda que mal repitas, ainda que mal insista, e aí vai. Desculpes, me exprima, me julgues, me mostres, me vejas, te encare, te furte, te siga, te voltes, te ame, saibas, te agarre, te mates. Ainda assim te pergunto, e me queimando em teu seio, me salve, me dando amor. Isso é um baita de um poema, né? E aqui você tem, de novo, essa questão estilística da repetição. Estão percebendo? É uma coisa visual. Um poema, você enxerga ele assim, existe uma questão visual. Essa estrutura, ainda que mal repetida, né, várias vezes, ela cria também um estilo, um efeito visual. Então tá aí. Quer saber o que é poesia? Gente, isso aí é poesia. Então, lá no comecinho do ano, você perguntando, a gente conversando, né, eu falando, qual que é, né, gente, a diferença? Como é que você sabe o que é poesia e tal? Aí a gente até brincava, poesia é aquela coisa poética, pô, não é? Então, é isso aí. Isso é poesia. Perfeito. Beleza? Gente, tem mais uns textos dele aqui, mas vamos agora ver umas questõezinhas para a gente trabalhar. Depois vocês aproveitem aí, leiam os outros poemas dele que está aqui no material, que eu vou colocar lá para vocês no Google Classroom lá. Até os que estão fora das questões de Enem, né, que são esses aqui, leiam também, não vão se arrepender. Muito bom conhecer Drummond, nunca é demais. Vamos lá? Vamos começar com essa questão aqui, do Enem. Aquele bêbado é o título. Juro nunca mais beber. Desculpe. Explicando para vocês, essas do Drummond, a gente não vai direto para o enunciado, né, porque é o Drummond e a ideia é também conhecer a obra dele. Beleza? Então vamos ler. Nunca mais beber. E fez o sinal da cruz com os indicadores. Acrescentou: álcool. O mais, ele achou que podia beber. Bebia paisagens, músicas de Tom Jobim, versos de Mário Quintana. Tomou um pileque de Segal. Nos fins de semana, embebedava-se nada de Celso Antônio. Curou-se 100% do vício, comentavam os amigos. Só ele sabia que andava mais bêbado que um gambá. Morreu de etilismo abstrato no meio de uma carraspana de pôr do sol no Leblon. E seu fétero ostentava inúmeras coroas de ex-alcoólatras anônimos. Questão. Esse já é um conto, né, gente? Não é uma poesia, tá vendo? Um contozinho. A causa-morte do personagem, expressa no último parágrafo, adquire um efeito irônico no texto, porque ao longo da narrativa, o que ocorre?
Isso aí, ó. Dois, nada. 30 segundos dá para responder. E já estão aí as respostas. Por enquanto, todo mundo colocando a letra A. E é isso aí, vocês estão corretos. A letra A, metaforização do sentido literal do verbo beber. Exatamente. Ele está falando que parou de beber, bebida alcoólica, né, e começou a beber poesias, textos, músicas, ou seja, começou a ver muito valor, a gostar, a consumir com voracidade essas expressões culturais, músicas, textos, etc. Beleza? Então, facinho, para conhecer aí mais um pouquinho de Drummond. Vamos para a próxima. Cidade Grande é o título desse pequeno poema dele. Que beleza, Montes Claros! Como cresceu Montes Claros! Quanta indústria em Montes Claros! Montes Claros cresceu tanto, ficou urbe tão notória, prima rica do Rio de Janeiro, que já tem 5 favelas, por enquanto, e mais promete. Bem, antes de partir para a questão, nesse poema dele, primeiro, o que você tem aqui? De novo, a questão da repetição enquanto recurso estilístico. Ok? Então, gente, vocês estão escrevendo um texto, né? Desculpe, um texto dissertativo para uma prova de vestibular, é óbvio que você não vai ficar repetindo as coisas, né? Desse jeito. Mas isso é uma poesia. E ele tem licença poética para isso. Ok? Então, aqui tem o recurso estilístico da repetição, Montes Claros. Caso alguém não saiba, a palavrinha vocês talvez não conheçam, mas vocês conhecem uma outra, que é urbana. A urbana vem de urbe. Urbe é cidade, ok? Não é cidade, assim, no sentido de diferenciar zona rural. Urbe é quando a palavra vem da origem das cidades, da urbanização do mundo, certo? Então vamos lá. Entre os recursos expressivos empregados no texto, destaca-se. O que vocês acham? Já temos umas respostas aparecendo. Letra C, letra E. Essa tem dúvida. Apareceu. Opa. Caramba, tem que voltar lá. Apareceu letra C, apareceu letra E, a maioria sendo letra E. Vamos lá para o texto. Bem, a maioria do pessoal escreveu letra E. Então, eu vou perguntar para vocês. Me expliquem, por favor, prosopopeia, que consiste em personificar coisas inanimadas, atribuindo-lhes vida. Por que vocês acharam a letra E? Onde que vocês encontraram a prosopopeia no texto? A gente encontra no Como Cresceu Montes Claros, como se fosse uma pessoa, né, que tivesse crescido. No caso, outra palavra. Foi mais essa parte mesmo do como cresceu. Que, Certo. olhando assim, não parece tanto assim para essa Certo. isso mesmo. Prima rica também, lembra? Certo. Pessoal, os outros que colocaram letra E, querem me
explicar. E a Laís falou aqui no chat a parte que fala prima rica, Isabela também, prima rica. Mais alguém? Acho que não. Teve aqui o Vitor que falou, João Vitor falou a letra C. João Vitor, quer me explicar por que você achou a letra C, por favor? Eu acho que é porque quando ele começa o poema, ele começa atribuindo coisas boas a Monte Carlos, mas aí no final, meio que ele contraria, né? Ele faz uma contradição com o que ele disse lá no início. Aí eu acho que é a letra C, ironia. Certo. Muito bem. Gente, essa questão, fa- obviamente, trata bastante de figura de linguagem, certo? Mas você vê aí que você nem, não precisava, por exemplo, gravar o que é prosopopeia, né? Não é uma palavra tão simples assim de gravar. Às vezes a gente grava de tão esquisita que ela é, né? Mas é bom sim você saber, claro, né, gente? É importante saber porque é uma figura de linguagem muito importante, mas ele mesmo está te explicando ali, né? O Enem geralmente faz isso, outras provas não. Então, nessa questão aí, puramente interpretar, e também não é garantido, nada é garantido que vai fazer sempre, não, tá? Ele pode só te perguntar mesmo e você tem que saber, tá? É só uma questão de perfil, mas ninguém garante que ele não vai perguntar. Então, vamos lá. Não é a letra E, gente. Não é a prosopopeia. Deixa eu falar para vocês. Primeiro, a Tainá acho que deu o exemplo aí do cresceu, né? Como cresceu Montes Claros. Como se fosse, né? Ela identificou ali a figura de um bebê crescendo. Ok, mas gente, cidade também cresce, certo? A palavra crescer não é exclusiva de seres humanos. Cidades crescem, normal. Empresas crescem, ok? Então a palavra crescer não é unicamente do ser humano. Crescer pode ser qualquer coisa, na verdade. O bolo pode crescer no forno, ok? Então, uma pessoa pode crescer na sua. é, desculpa, desculpa, uma pessoa não, né? Um animal, ele pode crescer. Então, crescer não é exclusivo do ser humano, ok? Então, não é isso. E a questão da que vocês comentaram, prima rica acaba sendo uma expressão, tá? Ela é uma expressão bem utilizada. No caso, ela virou uma expressão idiomática, dizer que uma coisa é primo rico do outro, ok? Não é a característica principal aí da, de transformar esse texto, né? De transformar a prosopopeia nesse texto, fazer ela ter destaque. O que tem realmente destaque nesse texto é ser. Parabéns, João Vitor, essa ideia aí que você falou. É isso mesmo. É a ironia. Porque vejam bem, por que ironia? Porque ele começa, que beleza, Montes Claros, né? Mas aí não dá para saber ainda se é irônico ou não, tá? Pode ser beleza realmente literal, que beleza. Então, que beleza, Montes Claros, como cresceu, quanta indústria. Cresceu tanto, ficou tão notória, melhor que o Rio de Janeiro, mais rica que o Rio de Janeiro. Cresceu tanto que já tem 5 favelas e tem mais vindo aí. Então, entenderam? É isso mesmo. Ele coloca, ironicamente, falando que esse crescimento é uma coisa notória, é uma coisa muito legal, né? Positiva. E aí, no final, mostra que não é bem assim. Ele destila a ironia dele. Cresceu tanto, ficou tão urbana, porque, no caso, ele está falando que Montes Claros era uma cidadezinha pequenininha, provavelmente bem rural, e aí cresceu, veio um monte de indústria, veio riqueza, né? Ficou uma cidade muito urbana, quase o Rio de Janeiro, que é uma cidade gigante, né? Que é assim, né? Mais rica até do que o Rio de Janeiro, que já tem os problemas notórios de uma cidade grande e urbanizada.
Entenderam? Então, a ironia destilada nesse poema. A ironia escorre, está por toda parte. Então, a ironia é o recurso que realmente ganha destaque nesse texto. Deu para pegar, gente? Eu. Beleza. Se alguém tiver alguma dúvida, só fala aí. Eita, fica piscando aí o negócio. Deixa eu deixar aqui. Pronto, agora vocês estão chegando, né? Vamos lá. Vamos, eu vou deixar essa maior aqui para vocês olharem depois, tá? Até porque ela tem até uns traços né, de compreensão da fase literária dele e tal, coisa mais né, da aula de literatura, eu vou deixar para vocês fazerem depois. Mas façam, hein? Vamos essa aqui. Essa aqui é legal. E curtinha. Poema Fazer 70 anos. Fazer 70 anos não é simples. A vida exige, para o conseguirmos, perdas e perdas no íntimo do ser, como em volta do ser mil. Ó José Carlos, irmão em Escorpião, nós o conseguimos e sorrimos de uma vitória comprada por que preço? Quem jamais o saberá? Então, o pronome oblíquo, o, nos versos a vida exige para o conseguirmos e nós o conseguimos, garante a progressão temática e o encadeamento textual, recuperando o segmento. Essa é uma questão meio de gramática, meio de interpretação, né? Mas é basicamente o pronome o, né? Qual fragmento do texto que ele está puxando de volta? Ou se refere a quê? Essa é a pergunta. Essa não é difícil, não, é tranquilinho. Já temos respostas. Tá, essa aqui, por exemplo, gente, na hora de fazer essa questão, você precisaria compreender realmente tudo que ele está dizendo no poema, entender o poema inteiro? Não, porque essa é uma questão mais da parte gramatical. Você só teria que ler ali o trechinho, entender o que o poema, o que o pronome está retomando. Você não precisaria compreender a ideia inteira do poema. Mas, né, como nós estamos aqui na aula de interpretação, a ideia do poema também não é muito difícil de ser percebida. A ideia básica, ele está falando sobre a idade avançada, né? Fazer 70 anos. Então, e ele está falando ali, né, como se conversando com um amigo dele, que eles conseguiram chegar nessa ideia, né? Conseguiram chegar nessa idade, mas a que custo? Né? Quem vai saber, né, como que eles conseguiram chegar até os 70 anos? Porque ele está falando que chegar numa idade tão avançada assim, ainda mais para a época dele, né, era uma idade bem avançada, a expectativa de vida era bem menor do que é hoje, certo? Então, para chegar numa idade assim, ele diz que a vida exige que você abra mão das coisas, que você se comporte de certas formas, lute bastante, sofra bastante, e tenha algumas perdas. Provavelmente aí ele está inclusive querendo dizer que você precisa abrir mão de algumas coisas que ele gostaria de ter feito. Então, essa é a ideia dele. Ele tenta passar uma ideia
né, de que será que vale a pena? Quem sabe como nós chegamos aqui? Né? Não sei se ele diz que vale a pena, ele não deixa claro que vale a pena ou não. Ele simplesmente diz que você precisa de algumas perdas, de algumas coisas, para poder conseguir chegar numa idade tão avançada, e que aí você começa a refletir sobre o seu próprio ser, sobre a sua vida, e você muitas vezes não consegue nem chegar numa conclusão. Então, vocês falaram, gente, no chat aqui, letra A, e está correto. Realmente ele fala de fazer 70 anos. A vida exige para o conseguirmos, ou seja, para conseguirmos aquilo o quê? Fazer 70 anos. E aí ele fala, meu irmão, então nós o conseguimos. Conseguimos o quê? Fazer 70 anos. Então, letra A é a correta. E agora nós batemos exatamente 8h40 da noite. Com isso, encerramos a nossa aula de hoje. Meus queridos, muito obrigado. E para a nossa próxima aula, eu acredito que vai ter. Eu acho que eu vou passar para vocês verem antes, uma atividade prévia. Mas se tiver, vai estar lá no Google Classroom para vocês. Vou definir. Pessoal, muito obrigado, como sempre, pela presença, pela participação, pelo prestígio. Uma boa noite para todo mundo. Beijo do gordo e uma boa noite. Valeu. Boa noite, obrigada. Professor, obrigada pela aula. Professor, Eu que agradeço, gente. Oi? na sexta-feira haverá outra aula de interpretação Na também? sexta? Porque Não. tá lá no horário. Eu acho que eu até. Tá, eu vou dar uma olhada depois lá, vou confirmar. Eu acho que aconteceu, o Davi mandou um horário e depois ele consertou esse horário. Eu acho que estava com essa modificação errada aí. Tá? Mas não vai não. A nossa aula segue no horário normal nas terças. Ou seja, sem ser na próxima terça, na outra. Tá bom, Certinho? certo. Beleza? Valeu, gente. Valeu, professor. Encerrando a gravação.